Meus irmãos, nós estamos com essa série, pode botar aí por favor, Rafael? Às quartas-feiras, como vocês já sabem, o pastor Luiz ainda está no trabalho, não conseguiu chegar, mas estamos aí, né, irmãos, fazendo a obra. E você que está aqui também, não está deixando de fazer a obra, porque é importante a gente estar nesse momento aqui de comunhão, sabia? Então, quando você se junta, quando você vem aqui para a casa do Senhor, é mais do que você se alimentar espiritualmente, é ainda você ter a presença de Deus através do teu irmão. Eu sempre falo isso porque é importante a gente ter essa consciência, irmãos. Então, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que ele é um poder disponível e indispensável. Sabe, poder disponível é algo interessante para a gente entender. Uma vez foi falado com um domador, né, de circo, por que o elefante tão grande e uma corda tão pequena amarrada ao seu pé, por que o elefante não saía correndo dali e saía levando tudo, né? De repente uma estacazinha no chão com uma cordinha pequena. E o domador do circo disse o seguinte, que o elefante de circo, geralmente ele chega no circo quando ele ainda é filhote, ele é pequeno. Então aquela corda ainda é suficiente para segurá-lo, sabe? Enquanto ele está ali preso, ele tenta, ele vai, ele mexe, mas ele não sai do lugar. Então o elefante ele vai se acostumando, anos e anos e anos e anos, a estar preso, a estar amarrado naquela corda que o segura. Só que aquela corda, depois de muitos anos, depois de um elefante grande, já robusto, depois de certa idade, aquela corda já não é mais suficiente para poder segurar aquele elefante. Mas uma coisa acontece, aquele elefante ele tem uma força depois de grande, que ele não sabe que ele tem. Mas o que acontece, ele está preso a coisas lá do passado. Ele está preso a coisas que aconteceram ainda quando ele era um filhote. E aí isso não deixa com que o elefante exerça a força que ele tem literalmente. Então, meu querido, estou querendo dizer que você é um elefante não, tá? Mas eu quero dizer que você tem uma força disponível dentro de você. Essa força do Espírito Santo, ela está disponível. Sabe, meu querido, você pode muito bem ter acesso a esse poder disponível hoje. Embora o elefante não saiba que tem essa disponibilidade de força, mas você está aprendendo que tem, está disponível e é indispensável. E já foi falado bastante coisa aqui, em várias quartas-feiras, e hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, olha, ouvindo a voz do Espírito Santo. É interessante, porque quando a gente fala sobre ouvir a voz do Espírito Santo, né, a gente começa a pensar a respeito de diversas coisas. Como eu posso fazer para identificar a voz do Espírito Santo? Como eu posso saber que é Deus falando comigo? E o primeiro tópico que eu quero dizer para você é o seguinte: existe muito barulho. Existe muito barulho que você ouve durante o dia, sabia disso? E esses barulhos existem justamente para poder tirar o foco de Deus falar e você ouvir literalmente a sua voz. E é uma grande mentira do inferno que é difícil ouvir a voz de Deus, sabe? Porque de repente você já falou assim: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí você de repente não ouve nada, de repente você não percebeu nada, e aí você pensa: nossa, quanto é difícil de ouvir Deus falando. E diferentes vozes vão tentar abafar o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite, porque existe muito barulho, existe interferência, existe ruído, que é para atrapalhar mesmo, sabe? Sensibilidade e intimidade são fundamentais na identificação de quem está falando. Pegou isso aí? Sensibilidade e intimidade, porque quando você tem intimidade com alguém, você reconhece a voz desse alguém. Então, no meio do barulho, você vai conseguir identificar a voz de alguém que você tem intimidade.
eu consigo identificar a voz da minha esposa, eu consigo identificar a voz da minha filha no meio de uma multidão. E eu tenho certeza que você também consegue fazer isso. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, na Almeida Revista e Atualizada, vai dizer: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Olha aí o que a Bíblia está dizendo. Existem muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, existem muitas vozes falando muitas coisas, e todas essas vozes têm sentidos. Sabe? Cada voz tem uma finalidade. Geralmente, essas vozes tentam abafar a voz do Espírito Santo. E é isso que nós temos que estar ligado. Olha aí, vou te dar alguns exemplos aqui das vozes que existem, e você vai se identificar com isso aí. Olha só, a sua família fala, Satanás fala. Eu botei em letra minúscula ali mesmo, tá, irmão? Para não dar moral para ele mesmo. Sabemos que nome próprio é com letra maiúscula, mas esse aí não precisa de letra maiúscula não, não tem que aparecer aqui em nada não, tá? E eu, falando nisso, eu queria até comentar com você, na verdade era até para eu colocar ali o inferno, né? Porque Satanás, ele não tem poder. Às vezes a gente fala assim: não, irmão, porque Satanás está furioso comigo. Irmão, quero te dizer o seguinte: Satanás, ele não é onipresente não, tá? Ele não está em todos os lugares não. Só quem é onipresente e tem esse poder de estar em todos os lugares é Deus. Então presta atenção quando você for falar: porque Satanás, cara, Satanás não está nem aí. De repente Satanás está em qualquer outro lugar, mas já tem um lugar separado para ele lá embaixo. Porque o inferno não foi feito para mim e para você. A Bíblia vai dizer que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Então, não vamos dar moral para ele não, tá bom? As emoções falam, não falam? As emoções não falam com a gente? O mundo também fala, e os falsos profetas também falam. Como que a família fala? A família fala, às vezes, fazendo chantagem emocional. Ah, não faz isso não. Poxa, não faz isso. Olha, cuidado, hein? Não faz isso não. E aí dizem também a respeito da sua vida, porque conhecem sua vida antes de Cristo. Então a sua família vai falar. São vozes que vão entrar, principalmente daqueles que não conhecem a Cristo. Sabia disso? Como é que Satanás e o inferno falam? Geralmente é o contrário do que o Espírito quer. Geralmente o que o inferno vai dizer é o contrário do que o Espírito Santo quer que você ouça. As emoções falam. Como que as emoções falam? Os sentimentos e respostas imediatas. Sabe, quando eu estou querendo dar uma resposta imediata, é a emoção querendo falar. Sabe, quando eu estou sentindo alguma coisa, quando eu estou com ferido com alguma coisa, ou então quando eu estou alegre demais e eu quero tomar alguma atitude, então as emoções elas falam. Geralmente, as emoções vão depender dos últimos acontecimentos. Se eu sou agredido agora, então eu vou reagir, as emoções vão querer falar através da minha reação. E é onde a gente não pode dar ouvidos. E o mundo, como é que o mundo fala? Através das vontades e conformidades com o mundo, né? Ah, todo mundo faz, eu vou fazer. Eu estou vendo todo mundo fazendo. Pô, vai deixar de fazer isso? Tu vai dizer que é crente agora? Não. Pô, todo mundo faz, vai lá. Então o mundo fala, não fala? Amém. E os falsos profetas também falam. Como que essas vozes você consegue discernir dos falsos profetas? São o engano que distorce a voz do Espírito, a meia-verdade, sabe, aquilo que parece, mas não é. Então, os falsos profetas agem também. Então, são vozes que a gente está o tempo todo ouvindo, quando na verdade Deus também quer falar contigo. São alguns exemplos aqui de vozes que se infiltram no meio da voz de Deus na hora que você está ouvindo. E aí, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que há muito tempo, preste atenção na composição verbal,
há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, antigamente, Deus falava com o povo através dos profetas. No versículo 2 vai dizer: nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele faz uma separação lógica, porque até então Jesus tinha pouco tempo que tinha estado com eles. Então ele vai dizer no versículo 1, que Deus anteriormente falava com os profetas, para poder falar com o povo. Deus falava com o povo através dos profetas. E naqueles últimos tempos que aconteceram lá, quando Jesus estava com eles, Deus falou por meio do Filho. Agora que Jesus já não está mais na terra, como é que Deus fala conosco? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos comunica com Deus. E a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele codifica a nossa oração. Você sabia disso? Ele codifica a nossa oração quando a gente nem tem palavras para poder orar, para poder falar com Deus. Às vezes num choro, o Espírito Santo está ali, fazendo aquela interpretação da tua oração. Então, meu irmão, entenda que o Espírito Santo é fundamental na tua vida. Então, existem algumas coisas que a gente tem que atentar, porque estamos falando sobre como ouvir a voz de Deus. Mas também existem as consequências de não ouvir a voz de Deus. E é aí onde está o perigo. É aí onde está o perigo, porque em dado momento a gente vai ver um cara que ele era usado por Deus, um cara que ele tinha tudo para ser uma potência, mas ele confiou apenas em si. De quem nós estamos falando? Vamos ver de quem nós estamos falando? Ele mesmo. Juízes capítulo 14, versículo 6 vai dizer: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Por que eu frisei aqui apossou-se de Sansão? Porque Sansão era alguém que era escolhido, era reservado, era alguém que estava separado. Ele era sirineu, ele era separado. Nazireu, desculpa. Sirineu é que era de Siriné. Ele era nazireu, separado para Deus. E aí, entenda, meu querido, que o Espírito, ele só se aposta daquilo que é dele. Então, por isso, que quando você vem aqui na frente, ou então quando você levanta a mão aí no seu lugar, e você fala, você declara que recebe ao Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você está fazendo uma declaração de posse. Você está dizendo que agora você tem um novo dono. E aí o que acontece? O Espírito Santo passa a morar dentro de você. E aí, essa época aqui, era uma das poucas épocas em que o Espírito Santo de Deus se apossava de alguém. A Bíblia vem dizendo pouco, lá no Antigo Testamento, a respeito de possessão do Espírito. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele se apossava daquilo que era dele, e Sansão era dele. E aí o que Sansão fez? Com o Espírito que estava nele, ele sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Eu imagino ele pegando uma folha de papel qualquer, dessas aqui, porque a força dele não vinha dele. Aquilo que acontecia através das suas mãos, não era a capacidade dele. Eu acredito que Sansão era um cara normal, ele não tinha um corpo musculoso, um corpo forte, não. Ele era um cara normal, porque, irmãos, era necessário Deus mostrar, tanto para o povo dele, quanto os seus adversários, que aquela força de Sansão não era dele. Deus queria mostrar a sua força através de Sansão. E aí, lá no versículo 20, do capítulo 16, depois de Dalila insistir com Sansão, insistir, o que ela deveria fazer para que ele ficasse fraco?
e ela vai e corta o cabelo dele. Ou seja, cortou ali o trato. Cortou ali a aliança que eles tinham. E foi Sansão quem deu mole. Foi Sansão que mostrou que ele tinha uma aliança. E aí o que aconteceu? Ela, Dalila, chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. E aqui está uma das partes mais tristes da Bíblia. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Como é triste para o homem não saber que o Espírito não está mais com ele. Ele achar que pode, ele achar que vai e... Sabe de uma coisa? Essa é uma das consequências de não ouvir a voz de Deus. Porque era um segredo, ele não tinha que falar nada para ninguém. E aí ele, como estava acostumado com aquela condição, né? De estar sempre fazendo tudo, de estar ali fazendo com que as coisas difíceis se tornassem fáceis através do seu braço. Ele achava que as coisas estariam dentro do controle dele. Mas aí ele já não tinha mais aliança. E é uma coisa péssima para o homem achar que tem o Espírito e não ter, né? E assim, Sansão foi humilhado. Porque já não tinha mais a aliança. E teve os seus olhos furados. E quando eu e você, a gente não ouve mais a voz do Espírito Santo, nós não temos mais intimidade, nós não temos mais aliança. Quando a gente se afasta mesmo, literalmente, os nossos olhos espirituais são furados. Isso é uma coisa péssima. Mas sabe de uma coisa? Eu quero te dar uma boa notícia. Existem benefícios de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Sabia disso? Quais são os benefícios de ouvir e reconhecer a voz de Deus? Entenda que não é só reconhecer, você tem que estar com o ouvido atento, hein? Você tem que ouvir para reconhecer a voz de Deus. Olha aí quais são os benefícios: fluir na paz de Deus, ter clareza naquilo que está acontecendo, sabe, você ter um propósito. Não, sei que o Espírito está me guiando por aqui, então é isso. E aquilo ser cada vez mais claro dentro do teu coração. E a eficácia no que fazemos, resultados que duram. Eu sei que lá atrás eu já falei a diferença entre eficiência e eficácia, mas eu não sei se eu falei isso para a maioria das pessoas que estão aqui. Sabe, eficiência é o modo de como estamos fazendo as coisas. Eficácia é o resultado de como as coisas terminam. É o resultado daquilo que eu realmente estou procurando. Então, existe até um exemplo prático para isso. Sabe, aquele exemplo de nadar e morrer na praia? Então, a pessoa foi eficiente porque nadou, mas não foi eficaz, não atingiu o objetivo, porque ela não teve eficácia, ela não chegou no seu propósito. Então, eficiência é o modo de como nós vamos fazer as coisas, eficácia é o resultado que nós queríamos. Então, eficácia no que fazemos são resultados que duram quando a gente ouve, é um benefício de ouvir a voz de Deus. Quem é que teve esse benefício de ouvir a voz de Deus? Samuel. Samuel era um cara que, era um garoto na verdade, que ele também foi apresentado, ele morava dentro do templo, e quando Deus chamou Samuel 2 vezes, e ele foi até Eli para poder perguntar a Eli o que ele queria, porque ele achava que aquela voz era a voz de Eli chamando Samuel, e na verdade não era. Lá no versículo 7 de Samuel capítulo 3, vai dizer que Samuel, ele achava que aquela voz que estava chamando era a voz de Eli, quando na verdade ele ainda não tinha reconhecido a voz de Deus. Sabe, e quando chega lá no versículo 10, vai dizer que o Senhor voltou a chamá-lo, ou seja, chamou pela 3ª vez, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então, irmãos, é importante
para que nós possamos tomar uma posição na nossa vida em relação ao mundo espiritual, que nós estejamos com o nosso ouvido atento. Sabe por quê? Porque isso vai nortear a nossa vida. E aí lá em Isaías, capítulo 50, versículo 4, na Bíblia Viva, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus me ensinou nas suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e o que? Cansado. Ou seja, Isaías estava dizendo que o Senhor animou, ensinou Isaías as palavras de sabedoria. Mas como é que ele ensinou? Se ele aqui estava até repassando, né, que ele tinha que animar ao que estava fraco e ao que estava doente. Ele primeiro ouviu. Todas as manhãs, ele me acorda e me ensina a escutar e a entender. Entenda que não é simplesmente escutar a voz de Deus. Você tem que entender o que Deus está falando contigo. E lá no versículo 5 vai dizer: o Senhor Deus falou comigo, eu ouvi e obedeci. Não me revoltei nem fugi da responsabilidade. Então, meu querido, primeiro, Deus vai falar. Quero que está lá no versículo 4. Todas as manhãs, quando ele acorda, ele ouvia Deus falando. Então, Deus fala. E aí, nós entendemos aqui que Isaías, ele ouviu. Então, a pessoa tem que estar atento. Você, meu irmão, tem que estar atento para poder ouvir o que o Senhor está falando. E lá, em Apocalipse capítulo 2, e no capítulo 3 também vai dizer em todas as igrejas, que aquele que tem ouvidos, ouça. Exatamente. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, você tem 2 ouvidos e uma boca. Você tem uma boca para que você possa falar menos, e 2 ouvidos para que você possa ouvir mais. Então é importante que você ouça seu ouvido, ou melhor, use seu ouvido para ouvir o Espírito Santo de Deus. Sabe, é importante a gente exercitar o nosso ouvido ativo. De repente, quando o irmão começar a falar com você alguma coisa, de repente te passar algum problema que ele esteja passando, sabe, o Espírito Santo quer te usar também. Sabia disso? É fundamental para a nossa caminhada. E eu queria chamar o Ministério de Louvor para subir, porque é interessante a gente entender que não só a gente vai fazer de tudo para ouvir o Espírito Santo, no meio dessas muitas vozes que nós já falamos aqui, existem várias vozes. Depois, dê uma olhada na live, comece a ler novamente, a ver o que foi dito a respeito das vozes, vê se no dia a dia, no teu dia a dia, essas vozes realmente não aparecem. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que existe uma situação especial, em que você não será confundido, em que você não será confundido pelas outras vozes que ecoam por aí. Sabe quando? Se você quer saber como ouvir a voz do Espírito Santo, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando contigo, meu irmão. Se você fica frustrado de dizer: poxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo, eu queria tanto ouvir Deus falando, não fique correndo atrás de profeta aqui, profeta ali, não, meu irmão. Deus quer falar contigo através da sua palavra. Amém?